Muito bem, meus queridos, eu estou aqui para explicar para vocês como funciona a separação de frequência mais a fundo, tá? O que é isso? Como que faz? Por que você faz isso, tá? Se você ainda não viu o tutorial que eu criei lá no meu perfil Decora Essa, eu vou deixar os meus perfis aqui. O meu principal perfil Design e Criação, o outro Decora Essa, tá? Que é um perfil de tutoriais rápidos. E lá nesse perfil de tutoriais eu pedi para vocês que, se vocês quisessem uma explicação melhor sobre o tutorial de separação de frequência, falassem comigo e vocês falaram. Então eu estou aqui para explicar um pouco melhor como funciona a separação de frequência e por que você faz isso, tá? Então, antes de mais nada, por favor, já me ajuda com esse vídeo. Curte, compartilha, comenta aqui embaixo se você gostou do conteúdo, se isso aqui te ajuda de alguma forma. E se você fizer alguma coisa que você tirou dessa aula, cara, tira uma foto, um print, marca a gente no Instagram, só para eu saber que você está usando o meu conteúdo, porque isso me motiva a criar outros conteúdos, beleza? Então vamos lá. Bem, a separação de frequência que eu usei lá no tutorial, eu usei nessa imagem dessa mulher, tá? Só que para explicar melhor para vocês o que é a separação de frequência, eu vou fazer uma analogia com uma parede toda descascada, tá? É como se fosse a pele de uma pessoa isso aqui, tá? Existem áreas mais lisas, nem tão lisas assim, né? Mas com uma textura mais aceitável, mais limpa, mais saudável, e outra área com texturas totalmente degradadas, tá? Totalmente estragadas. Então, isso aqui funciona basicamente como a pele, o rosto de uma pessoa, ou sei lá, você pode separar a frequência de tecido também, para pegar a textura do tecido e fazer alguns ajustes de textura em alguns outros locais que a textura não está tão legal, enfim. Você pode usar a separação de frequência no que você quiser, tá? Desde que você entenda o que você está fazendo. Para te explicar perfeitamente aqui o que é a separação de frequência, o que é o objetivo dessa imagem aqui? O objetivo dessa imagem é a gente rebocar essa parede do jeito certo. Pegar a textura boa da parede e colocar em cima da textura ruim da parede para disfarçar a parede, as rachaduras dessa parede, como a gente faria num rosto, pegando a textura, a parte da textura boa da pele de uma pessoa e colocando essa textura boa em cima de uma imperfeição, de uma espinha, de uma pinta, de uma deformação, de qualquer coisa que você quisesse no rosto dela. Então é basicamente isso, tá? A separação de frequência nada mais é do que a separação da textura para a tonalidade da sua imagem. Tá? A tonalidade é o que? São os volumes e são as cores da sua imagem. Tá? Aqui a gente tem uma imagem basicamente em escala de cinza, só que mesmo assim existe áreas escuras e áreas claras, e essas são as tonalidades dessa imagem. Tá? Na baixa frequência, o que eu pego? Somente tonalidade. E as tonalidades da minha imagem não podem ser totalmente desfocadas. Eu preciso entender onde começa uma cor e onde termina outra cor, tá? Onde termina uma cor e onde começa outra cor, para eu entender que essa área é mais escura e essa área é mais clara, porque se tudo tiver de uma cor só, não funciona, tá? A pele, você perde todo o volume da sua imagem. E para ter volume, você precisa de luz, sombra, profundidade, tonalidades diferentes. Então a gente precisa manter as transições de tonalidade da imagem perfeitamente. Por isso que cada imagem pede uma quantidade X de blur, tá? E na alta frequência a gente só quer a textura, porque quando eu estiver copiando parte da textura boa para colocar em cima da textura ruim, se tiver uma diferença de tonalidade ali, pouco importa, eu só estou copiando a textura. Ela vai passar por cima da tonalidade, a tonalidade vai ficar intacta e somente a textura vai ser substituída, a boa pela ruim, entenderam? Então olha só, prestem atenção aqui. Ctrl J duas vezes para duplicar a minha imagem, a imagem que eu quero separar a frequência aqui. Na primeira aqui eu vou colocar Low, na segunda eu vou colocar High.
Low, baixa frequência, high, alta frequência. Pode pôr o nome que você quiser. Eu coloco assim porque eu já acostumei, tá? A baixa frequência que eu acabei de falar para vocês é o que? É a tonalidade e as transições de cores, de tonalidade dessa imagem. Eu não posso ver textura alguma nessa baixa frequência. Então, eu venho aqui em Filter, clico na baixa frequência, venho em Filter, Blur, Gaussian Blur, e aqui eu já tinha testado a quantidade certa aqui, 19.4 é ótima. Por quê? Porque eu não vejo nenhuma textura na minha imagem e eu consigo ver os pontos de transição das tonalidades perfeitamente. Aqui eu sei que tem uma parte mais escura, aqui eu sei que já começa, sai da parte escura e já vai para a parte clara. Se eu deixar demais, olha lá, quase que fica uniforme, quase que não tem tonalidade nem transição nenhuma de tonalidade, entenderam? Então isso não pode acontecer, nem isso. Tá um pouco desfocado, eu tenho medo de perder a transição de algumas partes muito pequenas, não tenho esse medo, tá? Eu fico com esse medo e eu acabo deixando um pouquinho de textura para trás. Ok, eu tô vendo textura aqui. Não pode acontecer isso. Na baixa frequência você não vê textura, você só vê tonalidade e as transições o máximo possível bem definidas. Se em algumas partes no 19.4 aqui a gente perder alguma transição, tá tudo bem, tá? Acontece da gente perder uma transição ou outra quando a transição é muito fininha, muito às vezes perca, essa perda de transição é necessária, tá? Pra gente deixar tudo mais limpo, entenderam? Então, tenham isso em mente, você precisa ver o máximo possível de transição sem ficar neurótico com assumir uma transição aqui ou ali e não pode ver textura alguma na baixa frequência. Fechou? Ok. Aqui tá ok, beleza. Agora alta frequência. A alta frequência eu pouco me importo para textura, para tonalidade. Eu só quero a textura porque eu quero, quando eu for pegar a minha textura boa e colocar na textura ruim, eu não quero saber se a tonalidade está certa ou está errada. Se eu quiser mudar a tonalidade, eu vou mudar na baixa frequência, não vou mudar na alta. A alta frequência eu só vou pegar essa parte boa e cobrir esse buraco, que seria essa espinha, tá? Ou essa mancha no rosto da pessoa, tá? É só isso que eu quero. Então, como que eu faço? Eu extraio a textura da imagem. Quando eu tenho já a baixa frequência aqui, só as tonalidades e as transições, eu clico na alta frequência, que é a cópia da minha imagem original, venho aqui em Image, Apply Image. Quando eu aperto em Apply Image, é como se ele já tivesse feito uma mesclagem. É como se ele já tivesse feito um blend mode, um blend aqui, sabe os blend modes aqui, multiply, scream, etc. É como quando eu aplico na imagem, é como se ele já tivesse feito um blend extra, tá? E aí agora, com esse blend extra, eu tenho as minhas configurações padrões aqui para fazer esse blend extra funcionar como um extrator, a extração da textura dessa imagem, tá? Então aqui, primeiro, eu estou mexendo na alta frequência, então na layer aqui eu não vou aplicar na alta, eu vou aplicar na baixa frequência, tá? Eu só vou mexer com essas duas layers, alta frequência e baixa frequência. Então se eu estou aplicando a minha alta frequência em alguma coisa, eu vou aplicar na baixa frequência. Quando eu aplico na minha baixa frequência, eu venho direto aqui no blend e vou adicionar um blend. Lembra que eu acabei de falar para vocês que era como se já tivesse dado um blend mode aqui nele? Pois é, isso aqui é um outro blend que a gente vai colocar por cima. É um pouco confuso, mas isso aqui, essa hora aqui, você não precisa ficar muito querendo entender tudo. Você só coloca assim porque não tem outro jeito de fazer essa separação aqui, tá? Você vai separar ela desse jeito. Você aqui literalmente você pode decorar, mas eu vou tentar explicar o porquê de tudo. Mas aqui você pode realmente só decorar. No blend aqui eu ponho subtract. O subtract é o que? Subtração. Você está subtraindo os pixels da imagem alta da imagem com a imagem baixa. Você está fazendo uma subtração dessas duas imagens. Então,
Como a imagem baixa você tem toda a tonalidade, mas ela é lisa, né? Porque a gente não tem textura nenhuma. E na alta você tem algumas tonalidades, mas você tem todas as texturas da imagem, você vai subtrair. O que que você vai conseguir dessa subtração? Algumas tonalidades, como a gente está conseguindo ver aqui, algumas tonalidades e toda a textura, tá? Então a gente conseguiu extrair toda a textura da imagem alta, de alta frequência, com essa subtração da alta frequência sobre a baixa frequência, tá? É isso que você precisa saber. Você vai pôr o Blend Mode aqui, Subtract, opacidade 100, não mexe nisso. A escala 2, essa escala 2 aqui, eu procurei muito sobre o que é cada ponto disso aqui. E essa escala 2 é a divisão, olha só, que loucura, é matemática pura isso aqui. É a divisão de toda essa conta aqui, ó, de um blend mode do high pro low, depois desse blend mode subtract, aí pega isso tudo aqui e divide pela escala 2. Você acha que você precisa saber disso? Você não precisa saber disso. Você tem que saber que, basicamente, a escala 2 aqui vai te dar mais textura do que a escala 1. Isso aqui você só pode pôr 1 ou 2, tá? Isso aqui você vai pôr o 2 e aqui a textura fica mais como se fosse mais refinada, entendeu? É como se a textura ficasse realmente mais detalhada. Então, coloca o escala 2 aqui, tá? É isso que você precisa saber. O offset já é mais simples de explicar, porque o offset é a adição de brilho na sua imagem. Se você colocar o offset 0 aqui, a imagem vai ficar sem brilho nenhum. Se você colocar o offset no máximo, que é 255, ela vai ficar completamente branca, ou quase toda branca. Não está toda branca por causa dos blend modes, tá? Que tem a imagem de baixo e mostra as tonalidades. Mas o que que acontece então? Acontece que você coloca o meio termo, 128, que é a metade. É o 50% cinza. Eu não sei se vocês sabem, mas quando você escolhe uma cor 50% cinza e coloca um blend mode do grupo de, de contraste, que é o overlay, o screen e tudo mais, geralmente não, por exemplo, o overlay. Todas as vezes que você coloca um blend mode ou qualquer imagem com 50% de cinza e você aplica o overlay nele, ela desaparece, porque o 50% cinza ele fica completamente neutro, ele é o meio tom total. Ele não é o highlight, nem é o shadow, ele é exatamente o meio tom. Então ele se anula com alguns blend modes. Então quando você põe o offset aqui 128, você está colocando ele exatamente no meio. Então tudo que não for muito claro ou muito escuro nessa imagem vai simplesmente se anular. Quando você colocar o blend mode, que muito provavelmente vai ser, ou se você colocar o overlay não vai rolar, mas se você colocar o linear light, olha lá, ele vai simplesmente anular, ele vai anular as áreas de cinza, 50%, entendeu? Ele vai anular todas as áreas. Por que que ele não anula tudo? Porque nem tudo aqui fica 50% cinza, por causa das tonalidades. Tem áreas mais escuras, tem áreas mais claras. Quando as áreas são mais claras, o que que acontece? Fica mais brilhoso, tá? Por isso que no overlay aqui fica essa coisa tipo sonho, sabe? Porque as nuances entre o cinza mais claro que 50% e mais escuro que 50%, ele se mescla nessas duas layers, no highlight, na alta frequência e na baixa frequência, tá? Então, o overlay ele deixa essas margens, essas nuances de cinza flutuando como se fosse um sonho, fica todo embaçado, porque a imagem da baixa frequência ela é toda embaçada, ela é toda desfocada. E aí, um blend em cima do outro, você tem uma adição de imagens, uma soma de imagens aqui, onde você vai mostrar parte da imagem de alta frequência, que a gente está vendo muitas áreas aí com textura, e parte da imagem com baixa frequência, que é toda desfocada. Por isso que a gente usa aqui, nesse caso, Linear Light, quando a gente termina de fazer o processo de limpeza na textura, tá?
É muita informação. Eu sei que é muita informação, mas antes de você colocar o Linear Light aqui, deixe em normal, do jeito que a gente fez. A gente acabou de aplicar a imagem, fizemos tudo aquilo lá, Subtract, Scale, To e Offset 128, ok. Fizemos aquilo lá, vai aparecer desse jeito para você. E é desse jeito que você vai trabalhar na sua textura, tá? Lembrando agora uma coisa, a alta frequência, tá? A alta frequência é somente textura e a baixa frequência é somente tonalidade. Agora, o que que eu quero fazer? Eu quero pegar uma textura boa e cobrir a textura ruim. Então eu venho com o meu, eu posso pegar o quê? O meu clone stamp mesmo, tecla S aqui do meu teclado, o meu carimbinho aqui, ó. Eu venho aqui, pego essa parte que é uma área boa, né, de textura boa e ó, cubro cubro a área de textura ruim. Simples assim, ó. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou somente limpando as áreas da pele da minha pessoa que estão com espinha, com ruga, com etc, tá? Ó, eu estou pegando aqui a parte saudável da minha parede e passando por cima da parte doente da minha parede, tá? Olha lá. Com Alt pressionado eu escolho o local que eu quero pegar, vou lá, pego, venho aqui e substituo a textura de um lugar para o outro. Beleza? Olha lá. Não vou fazer tudo porque não tem necessidade, tá? Vou fazer só meia parede aqui, rapidão aqui mesmo, só para vocês entenderem perfeitamente como funciona isso. Olha só, se isso aqui fosse a pele de uma pessoa, a, essa parte que estava toda enrugada agora está lisinha, com a mesma textura, com a mesma beleza de toda a parte boa da pele dela. Agora sim, depois que eu fiz esse trabalho de textura, de colocar a parte da textura boa em cima da parte da textura ruim, o que que eu vou fazer? Agora eu colocaria o Blend Mode Linear Light, tá? Pô, Fábio, mas olha que coisa mais louca. Olha só, agora que vem, ó. No normal, tá bonitão. Não dá pra ver nada de diferente aqui, nem nada. No Linear Light, olha aqui. Alguns lugares ficaram um pouco esquisitos, né? Um pouco estranhos. É aí que entra a parte da baixa frequência. A baixa frequência é o quê? Tonalidade. Lembra disso? Tonalidade. Então, se a baixa frequência é tonalidade, e isso aqui não é textura, é só tonalidade, a textura eu quero manter essa texturinha aqui. Eu quero mexer na tonalidade, eu clico na baixa frequência, tá? E com meu clone stamp também, pode ser com clone stamp, tá? Ou pode ser de outras formas que eu vou mostrar para vocês. Com o clone stamp, ó, eu pego uma área de tonalidade clara e passo por cima da tonalidade escura. Olha só. Perceba uma coisa, tá vendo essa textura aqui? Essa parte um pouco caroquenta aqui, esses pinguinhos aqui e tudo. Olha só, eu vou pegar parte da minha textura aqui e olha. Tá vendo que eu tô passando por cima e não tá acontecendo nada com a textura, somente com a tonalidade? Essa é a baixa frequência. Ela só muda a tonalidade, ela não mexe na textura. Entendeu? Olha só. Agora que eu mudei a tonalidade da minha imagem, ó, aqui também quero mudar, ó. E você pode passar sem medo, ó. Ah, Fábio, se eu pegar aqui essa parte daqui, que tem uma textura meio caroquenta, e aqui tem uma textura mais de riscos, né? São texturas diferentes. Mas eu tô na baixa frequência, que é só tonalidade. Eu posso vir aqui com um clone stamp, que eu vou literalmente copiar uma parte e colocar em outra. Coloco o clone stamp aqui nessa textura diferente e colo aqui, ó, e passo aqui. Você tá vendo que só tá escurecendo, não mudou a textura hora nenhuma.
Porque o low, a baixa frequência é só tonalidade, não é textura, tá? Então é assim que funciona a separação de frequência, tá? A gente quer mudar a textura, a gente vem para cá. Aí outra coisa, beleza, eu tô com o Linear Light ligado, tá? Porque eu já fiz a minha modificação de textura e agora, mas tem uma texturinha ali ainda que eu quero mudar. Não faça isso, não venha com o Clone Stamp aqui, clica aqui e ó, não faça isso. Por quê? Porque você tá com o Linear Light ligado. Para mudar a textura, você vem, coloca em normal, vem aqui e aí sim você sai mudando a textura que você quiser, beleza? Ó, de uma parede completamente estraçalhada, a gente foi para uma parede quase inteiramente reformada, tá? E aí é claro que você não vai sair fazendo igual eu tô fazendo aqui, pegando qualquer parte de textura. Você pode escolher a textura que você quer, ó. Tá vendo essa parte mais lisa? Se você quiser essa parte mais lisa aqui, você vai em cima dela, clica nela com Clone Stamp e cola ela e vai clonando ela no lugar que você quer. Eu tô fazendo assim só para mostrar para vocês que eu quero tampar essa buracaiada toda com qualquer textura que seja, mas só para limpar a parede. Ao invés de deixar uma parede cheia de defeito, deixar ela mais lisa, tá? E com a frequência da textura eu consigo modificar essa textura toda, beleza? Olha só, agora eu venho aqui, clico no Linear Light, olha aqui alguns defeitos de tonalidade, não tem problema, eu venho na minha baixa frequência, com o Clone Stamp também, ó, venho aqui e vou colocando, vou modificando, ó, a tonalidade da minha parede de acordo com o meu gosto. Fechou? Cara, é basicamente isso. Não tem erro. Olha só, eu vou fazer mais rápido aqui só para ter um antes e depois. Pegando só tonalidade, ó, a textura manteve a mesma, tá intacta. Pegando só tonalidade para deixar mais ou menos tudo igual. E olha só, a separação com separação de frequência, eu posso vir aqui. Quando eu terminar tudo, eu posso até vir aqui, clico nas duas e mesclo. Ctrl E, tá? Ou Command E para mesclar as duas imagens. E olha só o antes e o depois, com separação de frequência, textura e tonalidade. Simples assim, tá? Agora, vindo aqui na imagem da mulher, eu não vou fazer tudo, tá? Só vou mostrar. Eu particularmente, eu tô mostrando isso para vocês, mas eu particularmente não faço beauty retouch, que é esse retoque em pele com separação de frequência. Eu não uso separação de frequência para fazer esse retoque, tá? Eu uso o Dodge and Burn, eu faço de outra forma. Mas muita gente, a maioria das pessoas que eu conheço faz separando frequência e tá tudo bem. Eu acho que fica muito artificial, porque a gente lembra, a gente copia a textura boa de um lugar e cola numa textura ruim. Só que olha só, você está clonando essa área da sua pele em outro lugar. Então acaba que toda a textura da sua pele fica muito igual, tá? Aí por isso que fica com aquele aspecto robótico de cera, tá? Eu não gosto muito, mas assim, nada contra, tá? Vou fazer um rapidinho aqui só para vocês verem a diferença que dá na separação de frequência no Beauty Retouch, tá? Olha só, aqui eu lembro que era 18, tá? O ideal dessa imagem. E aqui, High, Apply Image. Novamente, tô aplicando a alta frequência na baixa frequência, Subtract, Scale to, Offset 100, enfim, 128. Ok, beleza. Agora eu tenho que aqui a mesma coisa de lá, a textura da minha imagem, a textura da minha pele. Aqui eu tô vendo a mulher, às vezes até confunde, né? Pô, eu tô vendo o cabelo, a mulher e tudo, mas você tá vendo a textura dessa imagem, tá? Você não tá vendo a imagem em si. Agora eu posso pegar aqui, ó, por exemplo, com o meu Clone Stamp, essa área boa aqui, essa textura boa aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, eu vou cobrindo, ó, eu cubro essas imperfeições, tá? Ó,
aqui. Aí depois eu dou uma limpada nos cabelinhos ali. Mas olha só. Eu pego a área de textura boa e vou colando na área de textura ruim. Simples assim, pessoal. Nada demais. E eu vou mostrar para vocês também o que eu falei que eu ia mostrar de como vocês podem trabalhar também a baixa frequência, tá? Não é só com clone stamp, você pode trabalhar a baixa frequência de outras formas, tá? Aqui, novamente, estou fazendo de um jeito bem porco, viu? Tô pegando a textura de qualquer lugar, tô colocando aqui, não tô respeitando a orientação da textura que vai fazendo uma curva, nem nada. É só para vocês verem a limpeza aqui da forma que ela pode ser feita com essa textura. Olha aqui, tá vendo esse buraco na pele dela? Eu posso vir aqui, ó, só copiei a textura. Aqui, ó, tô vendo uma protuberância aqui. Aqui eu tô vendo uma coisinha, tá? Aqui também. Aqui no nariz tem muita coisa, muito cravinho e tal. Não vou. Isso aqui eu demoraria muito tempo para fazer uma limpeza legal nisso aqui. Inclusive eu já fiz a limpeza dessa modelo em outros momentos. Enfim, aqui agora fiz o que eu tinha que fazer, fiz. Agora eu venho aqui, Linear Light, e olha lá. Você tá vendo que a testa, por mais que fique estranho, porque eu peguei qualquer área, ela ficou lisa. Ela ficou lisa, tá? E poderia facilmente passaria em muito lugar isso aqui, tá? Ela ficou lisinha, olha lá o antes, olha só o antes e o depois. Tá vendo? Como ficou lisa essa parte aqui, com aquela texturinha legal e tudo mais. Aqui também, ó, antes, aqui, ó, esses detalhezinhos, depois. Só com textura. A baixa frequência, se você não quiser pegar o clone stamp para usar na baixa frequência aqui, ó, por exemplo, vamos pegar uma tonalidade aqui, ó. Aqui, por exemplo, ó. Não, aqui não. Aqui. Não, também. Tá bem ruim aqui. O que que a gente pode fazer com a baixa frequência aqui? Eu tô pegando o clone stamp de qualquer lugar, igual eu falei para vocês, de qualquer canto, tá? A baixa frequência a gente pode usar também essa ferramentinha aqui, ó, Smooth Tool, tá? Essa Smooth Tool aqui, ela, não sei se vocês sabem, mas essa ferramenta, ela pega a imagem e, ó, ela arrasta, ela faz quase um liquify com a imagem, tá? O que que a gente pode fazer com a baixa frequência? A gente pode usar essa baixa frequência, o Smooth Tool, para a gente disfarçar algumas áreas, assim, ó. Porque o que que a gente está fazendo aqui na baixa frequência? Que a gente quase não está vendo, né? Vocês quase não estão vendo. Mas esse movimento que eu faço com o Smooth Tool, eu pego aquela área que tá um pouquinho mais escura aqui, por exemplo, eu pego essa área aqui e só de fazer isso com o Smooth Tool, eu tô meio que mexendo com aqueles pixels em volta daquela área e deixando a tonalidade um pouco misturada, tá? Eu estou misturando os pixels claros com os escuros e dando uma mixada naquilo ali para não ficar tão escuro assim, tá? Naquela área específica. Então o Smooth Tool, nesse caso, ele pode funcionar, a gente pode deixar ele mais forte, assim, enfim, você pode pôr a força dele aqui, aumentar ou diminuir, tá? Mas essa parte aqui, olha lá, um antes, olha aqui, lembra que eu fiz aqui, ó? Primeiro que eu fiz foi aqui, certo? E olha só, tá vendo? É quase imperceptível essa mudança, mas é mais sutil, tá? Olha aqui, ó. Tá vendo como clareou essa área aqui? Eu não sei se vocês conseguem ver daí no monitor de vocês, mas deu uma leve clareada nessa área. E é realmente uma clareada de leve mesmo, tá? É quase imperceptível. E esses cuidados que a gente tem que ter no Build Retouch, principalmente, muitas das coisas que vocês vão fazer no Build Retouch parece ser imperceptível, mas se você faz numa imagem inteira certos detalhezinhos,
Quando você vê o antes e depois, você percebe uma diferença absurda, tá? Então, muito cuidado na hora de fazer qualquer ajuste, qualquer técnica em Beauty Retouch ou em qualquer outra área, porque às vezes você acha que não tá dando diferença, mas quando você for ver o antes e depois, você modificou tudo, entendeu? Você deu uma mudada geral em tudo. E olha só aqui, ó, o Smooth Tool, ó, tá vendo que eu tô pegando da área mais clara e levando para a área mais escura? É isso que o Smooth Tool faz, tá? Ó, se eu pegar da área escura e for para clara, ele vai pegar os pixels escuros e vai mesclar com os pixels claros. Agora, se eu vier ao contrário, da parte clara e ir mesclando para os pixels escuros, eu consigo clarear essa área, tá? Olha lá o antes e um depois. Viu quanto clareou essa olheira dela? Isso foi só um detalhezinho, tá? Só um pouquinho que eu fiz. Então, muito cuidado nessa hora de fazer esses ajustes aí, tá? Bem, separação de frequência é isso, pessoal. Eu acho que deu para entender o que é separar a textura da tonalidade e depois trabalhar essas duas frequências aí do jeito certo para você chegar num resultado legal de principalmente de Beauty Retouch, né? Que é uma área bem boa do design, tá? Que você pode até conseguir muito job aí fazendo isso, principalmente com parceria com fotógrafo e tudo mais, tá? E é isso. Essa é a explicação mais profunda de separação de frequência. Por favor, me deixe saber se você gostou, se te ajudou de alguma forma e nos vemos aí lá no Design Criação, lá no Decora Essa, enfim, em outras redes sociais e por aqui nesse canal também. Fechou? Valeu, pessoal.